igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Quem tem a paz de Deus aí? Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor. Vamos ler em Gênesis, aleluia, capítulo 3. Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor. 3. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Gênesis 3. Vamos ler, aleluia, Jesus, o versículo 6 apenas. Aleluia, Jesus. Gênesis 3, versículo 6. Diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para nos falar. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez. Oh, meu Pai, que agora, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, oh, meu Pai, o Senhor abra o nosso entendimento da Tua palavra, Pai. Oh, Senhor, nos ajude a compreender, meu Deus. Oh, meu Pai, o que Tu queres, meu Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, meu Pai. Oh, Senhor, corresponder, meu Pai, o desejo do Seu coração, meu Pai. Oh, Senhor, o que Tu queres falar ao Teu povo, meu Pai. Não nos deixe decepcionar o Senhor, meu Pai. Não fazendo conforme o Senhor manda. Não falando aquilo que o Senhor quer que falemos. Oh, Senhor, mas ajuda-nos, meu Pai. Falar, meu Deus, retamente, meu Deus, daquilo que o Senhor quer essa noite, em nome de Jesus, amém, aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Eu estava na minha casa e eu pedi ao Senhor para me dar um ensinamento, e o Senhor começou a falar ao meu coração, irmãos. Aleluia, Jesus, o versículo que eu tirei, aleluia, Jesus, quando eu pedi, saiu justamente sobre o espírito de engano, aleluia, Jesus. E aí, irmãos, aleluia, o Senhor começou a falar ao nosso coração, a gente já falou muito, né, até antes do pastor partir para o Senhor, aleluia, Jesus, nós tivemos aquela, aleluia, aquela campanha de oração, foi falado muito sobre o espírito do engano, mas ele não brinca em serviço, né, irmãos? Aleluia, Satanás, ele não tira férias, não. Aleluia, Jesus. Infelizmente, aleluia, ele não tira férias. Aleluia, Jesus. O único momento que Satanás não vai agir vai ser por 1000 anos no milênio, porque ele vai ficar preso ali e aí ele não vai poder fazer mais nada. Aleluia, até que os 1000 anos se completem. Aleluia, Jesus. E aí ele vai ser solto e vai continuar perturbando, enganando a humanidade, né? Mas aí ele vai ser vencido de uma vez por todas. Mas enquanto isso, irmãos, o inimigo está aí. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, o Senhor começou a falar ao meu coração, porque, claro, irmãos, tem muita coisa, aleluia, que facilita, o inimigo ele vai enganar, vai tentar de qualquer jeito, aleluia, mas tem muita coisa que pode abrir portas para o espírito do engano na nossa vida. E quando a gente fala de engano, muitas das vezes a gente subestima esse espírito, porque a gente só pensa nas coisas maiores. A gente pensa apenas que o espírito do engano ele entra para poder, por exemplo, distorcer a palavra, distorcer a doutrina, aleluia, e só nesses quesitos, aleluia, em coisas maiores, aleluia, mas o espírito do engano ele trabalha em qualquer coisa. Aleluia, Jesus, em qualquer coisa. O espírito do engano, irmão, se ele quiser, por exemplo, fazer com que a pessoa saia do espírito, ele pode enganar a pessoa até numa coisa material. Aleluia, até numa coisa material. Ele pode enganar a pessoa, pode fazer a pessoa tomar uma decisão errada. Aleluia, pode fazer a pessoa fazer uma escolha errada. Aleluia, Jesus, na vida material. Porque ele sabe que aquela decisão vai influir na vida espiritual daquela pessoa. Aleluia. E muitas vezes a gente pensa que ele só trabalha em questões doutrinárias. Aleluia. Que ele só trabalha desviando completamente o crente da verdade da doutrina. E não é assim.
Aleluia, Jesus. E ele entra por muitas portas. Aleluia, ele aproveita de muitas coisas. Aleluia, Jesus. Mais um dos aspectos, assim, aleluia, mais relevantes, aleluia, que Satanás, aleluia, entra, aleluia, principalmente o espírito do engano, é nas nossas vontades. Aleluia, é no nosso desejo. Aleluia, é naquilo que nós queremos fazer. Ou aquilo que nós não queremos fazer. Aleluia, Jesus, no nosso querer. Aleluia, Jesus. Ele entra muitas das vezes. Por quê, irmãos? Aleluia, Jesus. Quando a gente quer muito uma coisa, nós falamos até aquele dia que as pessoas torcem a palavra de acordo com as suas conveniências, não é verdade? Aleluia, Jesus. Então, quando algo é muito conveniente para nós, aleluia, quando nós queremos muito uma coisa, seja essa coisa material ou espiritual, aleluia, Jesus, se aquilo não tiver de acordo com o que Deus quer, nós não vamos ouvir a voz de Deus, porque nós queremos. Aleluia, porque aquilo faz bem para nós. Aleluia, porque aquilo virou uma meta. Aleluia, para nós, virou um objetivo, muitas das vezes, um sonho. Aleluia, seja isso material ou espiritual. Aleluia, Jesus, vira algo tão forte para nós, que ainda que se Deus descesse do céu, aleluia, e falasse com a gente que não é daquela maneira, era perigoso a gente ainda rejeitar e falar, não, isso foi espírito do engano. Aleluia, isso não é Deus. Deus não faz desse jeito, ele não vai descer e vai falar, aleluia, Jesus. É claro que Deus usa pessoas e tudo mais, só dando um exemplo para os irmãos entenderem. Por quê? Porque o desejo do nosso coração, ele fala muito forte. Ou então, quando a gente não quer uma coisa, quando a gente tem dificuldade com uma coisa, também fala mais forte. Aleluia, porque aí Deus pode falar o que Ele quiser. Aleluia, que nós fechamos os ouvidos e os olhos para aquilo. Aleluia, porque sempre a gente vai tentar justificar, porque Deus pode falar em cima, mas se o espírito do engano falar mais ou menos e tentar desfazer aquilo que Deus falou, a gente vai inclinar o nosso coração para o que o engano está falando. Ah, não, mas Deus falou através do irmão tal coisa, mas assim, não sei não, porque Deus também me deu um sonho, Deus também falou na vida, se o irmão não tivesse falado, o outro falou isso, o outro confirmou aquilo, então Deus não tinha feito aquilo. Aleluia, e a gente vai arrumando tanta justificativa. Por quê? Porque a gente quer muito aquilo. Aleluia, Jesus. E isso, irmãos, é terrível. Porque até a gente rejeita a verdade. Você já viu que muitas das vezes, nós como crentes, muitas das vezes a gente está fazendo uma escolha errada, ou a gente tomou uma decisão errada, as pessoas podem até falar com a gente assim, ora a Deus, pergunta para Deus o que Ele acha, e muita gente pensa assim, não tem necessidade disso. Aleluia, por que eu vou perguntar para Deus isso? Não tem necessidade. Ô irmãos, quando a gente agarra a verdade, independente do que a gente pensa, do que a gente acha, do que está dentro do nosso coração, a gente tem que falar com Deus. Aleluia, Jesus, porque a gente fala que a gente é da verdade, mas que verdade é essa? Que meia verdade é essa? Aleluia, que verdade parcial é essa? Aleluia, Jesus, que aí tudo bem, a doutrina já me convenceu, aleluia, isso tal já me convenceu, mas nesse ponto ainda não fui convencido. Aleluia, Jesus, e eu também não pergunto para Deus, não pergunto. Alguém pode chegar perto de mim, ora a Deus, irmão, pergunta para Deus o que Ele acha, se Ele agrada de você fazer tal coisa. Ah, mas eu não senti de Deus. Ah, isso não me incomoda. Você não sentiu de Deus? Por que você não sentiu de Deus? Foi Deus que te revelou? Aleluia, foi Ele que te falou, você foi nos pés dele, você ajoelhou e falou, Senhor, eu quero fazer tal e tal coisa. Aleluia, Jesus, eu estou no meu coração de fazer tal e tal coisa. O que o Senhor acha? Porque o irmão me falou que isso não é conveniente para crente. Aleluia, Jesus, só que eu discordo dele. Aleluia, só que eu não concordo com isso, que eu não vejo mal nisso. E pode apresentar os seus argumentos diante de Deus, apresenta, mas com sinceridade. Aleluia, não é você querendo mandar em Deus. Aleluia, não é você querendo tentar convencer Deus, igual quando às vezes o menino vai querer alguma coisa da mãe e ele fica lá tentando convencer a mãe. Às vezes o pai falou não, mas eu vou pro lado da mãe, ou vice-versa. Convencer ela
para ela me deixar ir, para ela me deixar fazer. Aleluia, Jesus. Com Deus não funciona. Aleluia, Jesus. Eu não tenho que tentar apresentar argumentos para ele, para convencer ele. Ah, não, meu servo, seus argumentos foram muito bons, eu vou te liberar. Não, Deus não vai fazer isso. Aleluia, Jesus. A gente apresentar para mostrar para Deus como a gente pensa, embora ele já conhece, mas é um sinal de confiança, de intimidade. Senhor, eu penso assim, fulano falou assim comigo, mas eu acho isso exagerado demais. Aleluia, eu achei que fulano, ele parece que ele exagera muitas coisas, eu acho que isso não tem problema, porque pensa, Senhor, eu estou fazendo isso por causa disso, daquilo outro, mas depois, agora apresentando todas as minhas razões, o que o Senhor pensa disso? Aleluia. E disposto a ceder. Disposto. Aleluia. Senhor, eu estou apresentando minhas ações e os meus querer. Mas no final das contas, o que o Senhor pensa? Aleluia. E já disposto a ceder. Porque se a gente não está disposto a ceder, o que vai acontecer? O demônio está aí. Aleluia. O espírito do engano está aí. Aleluia, Jesus. E ele está doido para você resistir a Deus. Aleluia, ele está doido para você colocar em prática aquilo que você quer mesmo. Aleluia, para ele poder te enganar. Aleluia, para ele entrar por essa porta. E às vezes ele mesmo está te dando argumentos. Ele mesmo está falando com você e você acha que é seu pensamento, você acha que é sua opinião. Aleluia, ele mesmo está dizendo para você, não, é isso aí, é aquilo outro. Aleluia, é aquilo outro. Vai falar? Aleluia, Jesus. Ensinamento tremendo, né, da parte de Deus. Eu quero falar duas coisas, né? Primeiro, uma pergunta, né? Como que a gente faz para a gente não ser enganado, né, pelo espírito do engano? E também outra coisa, essa questão que você falou, muito interessante, eu lembrei, foi do amigo de Jó, né? Quando o espírito passou sobre ele, que ele arrepiou até a cabeça, né, que foi falando, né, que Deus não confiava nos homens, os seus anjos achavam uma loucura. Parecia até uma coisa de Deus, né? Exatamente, mas você observou ali que ele não foi procurar de Deus se aquele espírito era do Senhor ou não. Ele já tomou por ser de Deus e não era, né? E muitas das vezes até, na hora que ele fala com Jó, mas parecia assim que ele teve uma visão, até com um certo orgulho, né? Deus me deu uma visão, eu vi e tal, né? Então, a irmã perguntou sobre o que a gente faz para não ser enganada. Irmãos, humildade é primordial. Aleluia, porque a soberba engana. Aleluia, Jesus. A humildade, ela é primordial. Sabe por quê? Porque quando você é humilde, essa oração que eu falei, que eu dei exemplo aqui, quando você é humilde, você vai diante de Deus. Você vai. Aleluia, porque você fala assim, eu estou aqui para submeter à vontade de Deus, eu não estou aqui para fazer minha vontade. Embora talvez a vontade da gente é muito forte, é claro. Aleluia, Jesus. Mas se você é humilde de coração, você submete, você cede. Aleluia, Jesus. Mesmo que você fique algum tempo, você fica segurando aquilo, eu não quero, mas aquilo vai tocando seu coração, falando, não posso resistir ao Senhor. Aleluia, eu não posso. Aleluia, Jesus. O Senhor está falando comigo, eu tenho que dar meia volta, eu tenho que voltar atrás. Aleluia, Jesus. E isso aí, irmãos, esse quebrantamento de espírito, essa humildade não deixa o crente ser enganado. Falar humildade espiritual, né, irmãos? Que tem humildades por aí, simplicidade em outras áreas. E aleluia, Jesus. Mas às vezes nas coisas de Deus a pessoa não tem nenhuma simplicidade e nenhuma humildade. Aleluia, Jesus. Então, essa flexibilidade, aleluia, Jesus, ter um coração flexível, aleluia, ter um coração humilde, ter um coração a reconhecer que erra, irmãos. Aleluia, Jesus, a reconhecer que estava enganado, que estava errado, que a sua opinião não condizia com aquilo que Deus queria. Livrar-se do orgulho, porque muitas das vezes a gente tem tanto orgulho que o irmão pode estar certo, mas eu não vou falar para ele que está certo, não, senão ele vai se engrandecer sobre mim. Aleluia, Jesus. Ô, irmão, se ele se engrandecer é problema dele, que aí é ele que vai estar com problema com Deus. Aleluia. O importante é que você vai estar no centro da vontade de Deus, porque você se submeteu àquilo que Deus está falando. Agora o irmão engrandeceu contra você? Coitado. Aleluia. Ele começou pelo Espírito e terminou pela carne. Aleluia, Jesus. Né? Então esse orgulho também, muitas das vezes, ele engana a gente. Aleluia, ele engana porque a gente não quer. Depois que você deu uma palavra, depois que você falou uma coisa, você não quer voltar mais atrás. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque o seu ego vai ficar ferido.
Aleluia, porque as pessoas, não, mas eu falei, agora eu vou lá e voltar e falar, e a pessoa fala, tá vendo? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aleluia, Jesus. Aí o orgulho não deixa a pessoa ceder. Aí o espírito do engano fica feliz. Mas ele fica uma felicidade, aleluia, porque ele usa nossas fraquezas mesmo. Então, para ele é ótimo. Aleluia, Jesus. Já facilita o trabalho dele. Aleluia, Jesus. Nesse versículo que nós lemos, eu nem anotei versículos nem nada, pensei em anotar, mas... Aleluia, Jesus, o Senhor nem me deu esse direcionamento justamente para a gente ir falando aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Nesse versículo que nós lemos, você viu que a Eva, né, aleluia, Jesus, a serpente chegou perto dela no momento que ela estava sozinha e começou a falar com ela. E uma das primeiras coisas que ela fez foi despertar um desejo no coração dela. Aleluia, Jesus despertou o desejo. Você viu que no 6 fala assim, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, já despertou a vontade dela. Aleluia, ela ficou aquele tempo todo no jardim e nunca sentiu vontade de comer daquela árvore. Aleluia, mas esse espírito enganoso fez ela, né, voltar para aquela árvore e começar a desejar. Aleluia, e fala assim, agradável aos olhos. Aleluia, árvore desejável para dar entendimento. Aleluia, Satanás despertou no coração dela um desejo de ter um entendimento igual de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Aleluia, Jesus. O entendimento, né? Ironizando, né, irmãos? Misericórdia. Aleluia, Jesus. O entendimento igual de Deus. Aí ela passou a almejar isso. Passou a desejar aquela árvore. Aleluia, passou a desejar não só a árvore em si, não só o fruto, mas o que ele ia proporcionar segundo a serpente, que era um entendimento. Aleluia, criou uma vanglória, uma soberba no coração dela, um desejo de ser como Deus. Satanás conseguiu reproduzir no coração dela o mesmo sentimento que ele teve, embora o dele foi bem pior. Aleluia, Jesus. Não, é que eu fiquei com uma dúvida, né? Não sei se tem muito a ver com ensinamento, mas surgiu essa dúvida. Por exemplo, claro que no caso de Eva foi diferente. Mas vamos dar um exemplo. Por exemplo, tem um irmão que ele, digamos que ele está querendo algo com Deus, às vezes algo até bom, por exemplo. Porque se a gente olhar, pensar assim, olhar o que Eva queria, às vezes, não, é bom, né? Saber mais de Deus, né? Não, uma coisa muito boa. Mas no espírito do engano entrou. Então, digamos que, um exemplo que eu vou dar, vai lá o irmão, por exemplo, ele quer alguma coisa de Deus, uma coisa, e aí, às vezes não é aquilo, às vezes é aquilo que Deus quer pro irmão, e o espírito do engano vem. No espiritual ou material? No espiritual, levando pro lado espiritual, né? Aí, só que aquilo, às vezes, é o que Deus quer. Quando isso acontece, o espírito do engano não pode vir para tentar, tipo assim, colocar, não é isso, para desanimar ele, tentar enganar o coração dele para ele não fluir. Se isso acontecer, só uma outra pergunta, né? Se isso acontecer, como que a gente sabe que é para continuar ou que assim, não é para continuar, dependendo da situação? O inimigo, igual nós falamos, que o espírito do engano entra no querer e no não querer. Aleluia, Jesus. E é interessante a pergunta que o Pedro fez, porque isso acontece muito na vida espiritual. Muitas das vezes, por exemplo, Deus tem um chamado para nós. Aleluia, Jesus. O chamado de Deus não é algo que a gente quer porque faz bem para a gente. Aleluia, Jesus. Porque a gente tem que examinar esse sentimento. Por que eu quero? Ou por que eu não quero? Muitas das vezes, às vezes até o chamado de Deus, às vezes Deus desperta um desejo, mas um desejo diferente, de servir. Aleluia, Jesus. E o inimigo, às vezes, ele começa a puxar a gente para trás, para a gente não querer, para a gente desanimar. Aleluia, Jesus. Só que o próprio Senhor, ele mostra, ele vai nos dando confirmação. E também tem um outro lado. Aleluia, Jesus. Se eu também quero fazer algo para Deus, que Deus não quer, aleluia, porque ele tem outro chamado para mim, aleluia, o espírito do engano também entra. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes, mesmo que Deus possa dar muitos sinais para a gente, mesmo que Deus possa falar para a gente, mas a gente quer fazer. Então, a gente não vai ouvir ninguém. Aleluia, a gente só vai ouvir quando for conveniente. Se alguém chegar, vamos supor, uma pessoa que está profetizando sem ser por Deus e falar, não, Deus tem essa obra na sua vida, glória a Deus. Aí a gente recebe. Aleluia, Jesus. Se alguém, ou acontecer alguma coisa, ou tiver alguma coisa de Deus que não é, aí a gente já não recebe. Mas a gente entende que é algo que Deus quer, é examinando profundamente o nosso coração. E se a gente não sabe examinar o nosso coração, a gente tem que pedir para Deus, por que eu quero isso?
Aleluia, Jesus. Será que eu quero mesmo para servir? Ou será que ele me dá uma sensação? Aleluia, Jesus. Por exemplo, eu queria cantar, eu queria ter um dom do louvor e cantar muito bonito. Eu queria que Deus me usasse poderosamente no dom do louvor, porque afinal de contas é tão lindo, né? Aleluia, cantar, e Deus podia curar pessoas, Deus podia... Às vezes a gente se engana, porque a gente fica dando justificativa, falando que é coisa espiritual, porque Deus vai tocar as pessoas, né? Aleluia, que Deus vai levantar, que eu estou servindo a obra de Deus. Mas no fundo, se a gente examinar nosso coração, não é para isso que nós queremos. Aleluia, é porque a gente acha chique. Aleluia, é bonito demais, ter uma voz excelente, as pessoas vê a gente cantando. Aleluia, nossa, dá uma sensação de poder, né? De repente você cantar e um paralítico levantar. Então a gente tem que examinar por quê. Aleluia, se a gente vê que tem algo da gente, aí você pode ter certeza. Aleluia, que o que está te estimulando aquilo não é Deus. Aleluia, agora quando não tem nada seu, quando você não quer fazer para ninguém, nada de pessoas, você simplesmente quer servir o Senhor de verdade, com sinceridade, aí sim. Aleluia, Jesus, aí sim, aí o inimigo puxa você para trás e tudo, por quê? Nada te motiva. Porque o inimigo faz de tudo. Por quê? Não tem aparência, não tem ninguém para te aplaudir, ninguém para te elogiar, você não está pensando nada disso. É só em servir, ele vai te puxar para trás. Então, que nem você falou, então, nesses casos, quando o caso é de Deus, o espírito do engano tenta tirar, então Deus sempre vai avisar, certo? Vai mostrar. Aleluia. É isso, é aí que a gente tem que ir diante disso. Se a gente ficar confuso por um momento quanto ao nosso chamado, meu Deus, mas qual que é meu chamado? Aleluia, eu tenho vontade de fazer aqui, mas tem coisa que eu não tenho vontade, um exemplo, né? Aleluia, o que a gente tem que fazer? Senhor, aleluia, eu quero muito fazer isso. Aleluia, Jesus, embora às vezes eu fico desanimado e tudo. Agora eu quero que o Senhor me fale se é o que o Senhor tem para mim. Aleluia, Jesus, eu não quero deixar levar pelo meu desejo. Aleluia, Jesus, eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor tem para mim. Eu não quero ficar buscando confirmações numa coisa, em outra, porque é uma coisa que eu quero. Aleluia, Jesus, eu quero que o Senhor me fale claramente o que o Senhor tem para mim. Porque senão eu vou exercer um chamado que Deus não quer e vou deixar de fazer o que Deus quer, porque o inimigo, olha, o inimigo, ele é terrível. Aleluia, ele pode te desanimar ou, né, não querer fazer você perder o interesse naquilo que ele quer para você, e te estimular a fazer aquilo que Deus não quer, para você não ter frutos. Aí, tipo assim, eu não sei, né? Posso estar errado. Aí, no caso, quando a gente for fazer essa oração, né, e perguntar de Deus, a gente tem que fazer uma oração sincera e não olhar o desejo do nosso coração, né? Exato. Porque talvez o que tá no nosso coração, a gente pensa que vai ser a resposta de Deus. Então, tipo assim, a gente já tá com aquilo no coração. A gente meio que já fala que é aquilo que Deus sugestiona, tá falando, né? A gente acaba induzindo aquilo que vai... Não vai ser Deus que vai responder, né? Vai ser nós mesmos respondendo para nós mesmos, né? Então, até no caso, né? Assim, até a gente, né, às vezes no futuro, se precisar, né? As pessoas, os ouvintes, eu, né? Os irmãos todos, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente não sabe quando Deus ou o diabo vai vir para tirar você do propósito. Então, quando a gente for orar, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para ver se o que a gente está orando não é o desejo do nosso coração. Porque eu acho que quando a gente vai orar para Deus, a gente tem que, primeiramente, esquecer nós mesmos e perguntar para Deus qual que é a vontade dele, né? Exato, você tem que separar o seu desejo, você ser imparcial na sua oração. Separa a sua vontade, separa o pensamento que você já tem pronto, a sua opinião própria, que você já está pronta ali. Aleluia, você separa, é igual um juiz quando ele vai julgar. De repente, vamos supor que ele vai julgar um primo, alguém que ele gosta muito e que cometeu um assassinato. Ele vai ter que separar o amor dele, né, a questão dele com, né, um parente dele, ele tem que separar isso para poder ele fazer um bom julgamento, não é? Aleluia, Jesus. E a mesma coisa quando a gente vai diante de Deus, você tem que separar. Você separar o seu desejo, o seu sentimento, o seu pensamento, a sua opinião, você tem que separar. Você pode expor para Deus? Exponha, porque é bom, aleluia, você, né, aleluia, conversar com Deus e falar o que você pensa, os seus argumentos, sabe por quê? Porque aí Deus vai te responder em cima dos seus argumentos. Aleluia, Jesus, porque às vezes você tem dificuldade de ser convencido, às vezes todo mundo já falou com você, mas você não aceita. Aleluia, Jesus, então você não aceita por causa disso, por causa daquilo outro, fala isso com Deus, sabe por quê? Porque se você falar com toda a sinceridade, o Senhor vai te responder ponto a ponto.
Ponto. Porque o Senhor já fez isso comigo. Aleluia, Jesus. Eu já apresentei para o Senhor as minhas razões, apresentei para o Senhor, Senhor, mas isso e mais aquilo outro. Aleluia. E depois eu só me mostrando ponto a ponto que eu coloquei. Ao longo, né? Aleluia, eu fui pedindo, eu humilhei, cedi, só falei com Deus. Assim eu acho. Mas, né? Às vezes o Senhor tem um pensamento diferente. Aleluia, Jesus. O Senhor pode ter uma visão diferente da minha. Embora pareça que às vezes ele está cheio de razão. Aleluia, Jesus. O Senhor pode ter uma visão diferente. Aleluia. E aí, como você humilha, aleluia, e você quer, Deus conhece isso. Aleluia, Deus sabe. Aleluia, o coração, ele realmente cedeu. Ele não está aqui querendo simplesmente se favorecer, querendo que eu fique do lado dele. Aleluia, e né, querendo argumentar para me convencer. Você tem que entender que você não vai numa oração, é para convencer o Senhor. Aleluia, você vai na oração, é para o Senhor te convencer. Aleluia, Jesus. Então, aleluia, ele percebe que você não quer, né, driblar ele, você quer a verdade, e aí ele vai te mostrando. O Paulo, depois da irmã Valéria. Não sei se está certo, eu lembrei de duas coisas. Lembrei foi o caso do Balaão e lembrei do Jeremias 17:9. Quando você falou da questão de separar as coisas, né? O sentimento. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Tá vendo? Nosso coração, ele é enganoso, irmãos. A gente tem que entender isso, que a gente é ser humano. Aleluia, Jesus. Eu imagino que, aleluia, Jesus, quando a gente estiver na glória, a gente vai perceber como que a gente era fraco como ser humano, né? Aleluia, porque a nossa mentalidade vai ser outra. Aleluia, Jesus. E a nossa mentalidade, ela é muito... Pensa bem, nós somos seres humanos. Aleluia, nossa mente é limitada. Aleluia, Jesus. Nós crescemos cheios de conceitos. Nós estamos numa sociedade rodeada de ideologias. Aleluia, Jesus. A gente está cercado de um monte de coisa. Desde que você entende por gente, alguém está falando por você uma coisa que é certo, que é errado. Aleluia, Jesus. E a gente cria, a gente tem a nossa própria personalidade, a nossa própria natureza. Cada um tem aquilo que ele pensa. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente tem que entender essa nossa limitação. A gente tem que entender que nós somos fracos como seres humanos. Mas o nosso Deus não, ele é grandiosíssimo. Aleluia, o nosso Deus, ele governa o universo. Aleluia, o nosso Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia, ele tem um plano especial para nós, e muitas das vezes a gente se agarra a tantas coisas por causa do desejo do nosso coração. Aleluia, por causa daquilo que nós temos, né? Igual o Paulo falou do Balaão. O Balaão, aleluia, Jesus, ele foi até diante de Deus, aquela oração que nós até comentamos aqui. Aleluia, ele foi diante do Senhor. Ele não foi lá pedir a vontade de Deus, mas o que estava dentro do coração dele? Ele queria. Aleluia, ele queria fazer, ele não fez aquela oração totalmente sincera, não. Aleluia, Jesus, ele foi, peraí que eu vou fazer. Estava mais inclinado, mas aí o Senhor falou com ele que não, aí tudo bem. Ele foi lá, aleluia, e falou, acho que ficou até frustrado, né, quando o Senhor falou não, tudo bem, eu não vou, não, porque eu vou fazer o que Deus me mandar. Mas isso não era tão sincero. Aleluia, Jesus. Aí o que aconteceu? O Baraque foi lá e fez uma proposta maior e ofereceu mais riquezas. Aí o que ele já estava inclinado, aquilo aumentou mais. Ele não falou que Deus falasse, ele não ia fazer? Ele falou, não falou? Mas aí ele voltou lá de novo. Ele não tinha nem que voltar para falar nada com Deus. Deus já tinha falado. Não tinha nem o que mais falar. Mas ele voltou e falou. Aí o que Deus falou? Vai. Aleluia, Jesus deixou ele ser enganado, vai. Só que o Senhor trabalhou ali por causa do povo de Israel, mas ele pereceu. O irmão Denilson. Glória a Deus. Muitas das vezes, né, a intimidade com Deus, ela é algo muito interessante, importantíssima na obra do Senhor Jesus, mas tem muitas pessoas que acham que só porque ele tem intimidade com Deus, tudo que ele fala já está aceito. Ele talvez chega a um certo patamar da vida dele, ele nem consulta a Deus mais, porque ele já confundiu as coisas. Isso é complicado. Tipo assim,
não quer... Até nisso a pessoa tem que ficar atenta. Você alcançou algo de Deus? Continua na humildade. Porque nesse Porque caso... você tem que continuar na dependência. Porque nesse caso até a vaidade já entrou. Não, se eu falar, então Deus está falando, não é bem assim. Porque eu falar por Deus, né? Então a gente vê que muitas das vezes muitos homens caíram por causa que eles entenderam que só porque Deus usava ele... mas Deus fala comigo o tempo todo, Deus me dirige o tempo todo. É igual o pastor falou, Deus fala com a pessoa o tempo todo, mas ele tem que estar com Deus o tempo todo também. Exatamente, né? exatamente. Você vê, quando Eva ficou sozinha, ficou vulnerável. Sim, né? É verdade. Então, muitas vezes aqui a gente vê que grandes homens que eram usadíssimos por Deus, quando eles achou que, como diz, nós somos boca de Deus aqui na terra, quando nós deixamos Deus nos usar, né? Mas eles achou que eles poderiam falar o que quisesse, que já não precisava mais de consultar Deus, né? A soberba entrou, né? Que ele era um homem que o que ele falasse estava falado, ele perdeu aquela sensibilidade de realmente, Isso né? é terrível. É terrível. Moisés, por exemplo, ele viu Deus face a face, ele conversou com Deus, mas você vê quando aquele menino blasfemou lá no arraial, ele não já foi, eu sou homem de Deus e já vou dar aqui o meu veredito, não, ele, peraí que eu vou consultar Deus para Deus, porque ele não sabia o que ele ia fazer naquele ponto. Deus não tinha dado nada, nenhuma coordenada clara. Ele já não foi falando, eu sou a boca de Deus nessa terra, faz isso. Aleluia, não. Aleluia, por isso, irmão, a humildade, o irmão falou, frisou a questão da humildade, a gente tem que estar na dependência. Irmão, você pode ter um ministério, às vezes você pode ter uma palavra que salva almas, às vezes Deus te usa nesse ministério de ganhar alma. Então eu posso ir de qualquer jeito para o altar, porque Deus vai me usar do mesmo jeito. Aleluia, Jesus, não vai. Aleluia, Jesus tem que sempre estar na dependência. O que o Senhor quer falar hoje para as almas, né? Aleluia, não sei quem Deus vai enviar para poder salvar, o que Ele quer. Aleluia, Jesus, sempre na dependência. O pastor da igreja, não, Deus levantou ele como pastor. Aleluia, Jesus, e Deus tem dado graça a ele, tem dirigido, mas tem que o tempo todo estar dependente do Senhor, o que o Senhor quer. Porque às vezes vai ter momentos que pode vir algo no coração dele que ele queria, porque às vezes é a família dele. E aí? Aleluia, Jesus, é a família dele, é alguém que ele ama. Ele vai querer fazer aquilo, ele vai querer, por exemplo, dar um cargo para a filha. Porque ele acha que dá certo e tudo, é o desejo do coração dele, mas aí não, mas Deus está comigo, o que eu senti é de Deus, e não é. Você falou interessantíssimo. Tem que ser por Deus, que muitas das vezes, muitas pessoas que estavam à frente da obra, eles deram o cargo para filho, para esposa, para primo, achando que ia segurar aquela pessoa dentro da igreja a todo custo. E às vezes acabou atrapalhando toda a obra. Exatamente. Até mudando a doutrina por causa de um filho. Exatamente. Então, assim, meu filho tem problema de usar calça, então vamos liberar. Mas a gente vê que Paulo, ele falava que ele ficava muito atento para que ele mesmo não fosse repreendido. Ele mesmo não fosse repreendido. Você vê, um homem com tanta intimidade, né? Mas você vê que ele estava sempre naquela humildade dependente, né? Igual a gente se entende que se ele não vigiasse, ele poderia cair também. Mesmo sendo homem, mesmo sendo usadíssimo por Deus. É porque a gente não é anjo, né, gente? Até o anjo foi enganado. Então, imagina nós. Então eu falo assim, muitas das vezes, até nisso, eu penso assim, quando o homem ele tem essa humildade, eu creio que ele consegue ficar mais na presença de Deus, porque ele sabe, eu posso cair. Eu posso cair em qualquer momento. Não quer dizer que eu vou cair. Exatamente. Entendeu? Assim, que entendi, não. Não se superestimar, achar que a gente está acima de qualquer coisa. Tem gente que parece que eles virou Superman, que nada vai acontecer com ele, né? E aí você vê que a pessoa começa enganada. Exatamente. E crente que está na direção de Deus. Exato. Então, assim, muitas das vezes, quando a pessoa ele fica na posição de vaso, mesmo sabendo que Deus vai usar ele, que Deus tem um propósito, que Deus usa, Sim. E ele é humilde, Sim. né? Realmente ele se vê como vaso, igual o pastor sempre falava aqui, a gente tem que preocupar em ser servo. Ser servo. Né? Igual, então, muitas vezes, se a gente tiver isso, irmãos, assim, é mais difícil para o inimigo, o espírito do engano, conseguir Jesus, o intento dele. E o próprio Jesus, na palavra dele, nos ensina que a Bíblia fala assim, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual. Ele poderia querer isso, não. Pai, eu não quero passar filho por isso, mesmo. Eu quero meu direito de filho, só que Deus nos mostrou, o Senhor Jesus, a humildade de ser servo. Sim, e muitas das vezes
a gente não quer ser servo, gente, Deus, Quer Jesus, fazer o que a gente quer, né? ele tinha uma intimidade tremenda com o Pai. É verdade. Mas a Bíblia diz que ele orava, ele escutava o Pai, né? Então, assim, muitas das vezes Você vê que a vontade dele era que Deus passasse o cálice. Exatamente. Ele não queria sofrer a morte de cruz, era a vontade dele. A vontade de Deus. Você viu que ele foi 3 vezes orar e falou mesmo, ô Senhor, se possível. Se possível. Ele ainda não falou, não, Senhor, você tem que fazer, porque, afinal de contas, por que o Senhor mandou eu aqui para sofrer? Né? Eu sou seu filho. Aí, não, ele falou, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí voltou de novo, Senhor, se possível for, faça de mim esse... Mas, contudo, seja feita a sua vontade. Tá vendo? Aí ele não foi enganado. Porque senão, ali, se ele cedesse essa fraqueza, o espírito do engano enganava. Irmãos, nós nem estaríamos aqui hoje se Jesus fosse enganado, porque ele era homem. A gente pensa que Jesus estava aqui na condição de Deus, ele era Deus, mas ele veio com a condição humana mesmo. Porque senão seria muito fácil falar assim, é fácil para ele, porque ele era Deus, né? Jesus só estava entre nós, mas era Deus, né? Tinha todas as atribuições de Deus. Não, ele veio com todas as atribuições humanas, todas as limitações humanas. E a aflição do Senhor Jesus tão grande que o suor se tornou um sangue. Você vê que estava mesmo apavorado, né? Então, assim, muitas das vezes, quando o homem ele veste essa humildade, ele está disposto a servir e a ouvir, porque muitas das vezes a pessoa não quer ouvir. Exato. Né? O coração engana, né? Ele só quer falar. Né? Ele acha que é a condição que Deus deu ele. É falar, mas até ouvir, um juiz, né? ele fala, exato, mas depois ele ouve. Eu quero saber a sua versão agora. Exato. Né? Exato. A irmã Valéria? Não, João, esse ensinamento seu sobre o espírito do engano é tremendo. Eu lembrei de 2 coisas, né? Primeiro, eu lembrei de Davi, né? Quando ele pecou, né? O inimigo enganou ele, tipo assim, que aquilo que ele fez não era tão grave, né? Que estava tudo resolvido diante de Deus. Mas porque ele pensou assim, não, eu mandei ele para a guerra, na guerra ele poderia morrer mesmo, então tá eu tudo fiz um certo. favor para ele, no caso, né? Mas a consciência ficou branda, né? Exatamente, essa questão que você falou do espírito do coração quebrantado. Só que quando Natan foi lá e falou com ele o recado de Deus, né? E ele viu a gravidade do pecado dele, ele se humilhou. Então, assim, muitas das vezes, né, igual o inimigo, ele pode enganar a pessoa, tipo assim, se a pessoa tiver um coração quebrantado, até um certo ponto, porque quando a palavra vem, se o coração da pessoa é quebrantado, Deus revela para a pessoa a sua maldade, deixa continuar, né? Agora, se o coração da pessoa é duro, Deus pode falar o que for, que a pessoa ainda vai bater na mesma tecla, falando, não, eu estou certo, né? Exato. E outra coisa eu lembrei também, foi, né, não posso deixar de falar do meu amado Azaf, que eu amo o Azaf, amo, pela humildade dele, igual a questão que você falou, da gente chegar diante de Deus e expor para Deus o que está sentindo. Você viu que quando Azaf expôs, em nenhum momento ele puxou o sardinha para o lado dele. Não. Ele estava falando o que ele estava sentindo. Sim. Mas Deus foi tão misericordioso também, conhecendo isso que você falou, a sinceridade do coração, o quebrantamento, que quando ele entrou no templo, aí Deus revelou para ele que ele estava errado, né? E ele ainda falou que bom era se aproximar de Deus. Quer dizer que essa humildade para a gente é imprescindível, porque senão Deus pode falar, se a gente não tiver humildade para receber, Deus pode falar, o Espírito Santo pode descer, mas a gente não entende o que Deus está falando, ou entende só a meia verdade, mas não recebe a verdade completa. Que a gente quer entender. Exatamente, ou às vezes nem quer entender, entendeu? Então, por isso, igual outro dia eu estava até orando, Senhor, aquele conselho que for do Senhor, a correção que for do Senhor, me ajuda a receber. Porque se Deus está te aconselhando, igual o pastor sempre falou, se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama. Agora, se nós endurecemos diante de orgulho, Deus, né? Aí complica, né? É verdade. E o Azaf, ele falou, mas eles os ímpios, eles fazem tanto mal e assim, parece que dá tudo certo para eles. Né, os filhos dele, uma maravilha, não há apertos, né, ali na sua vida, está tudo muito certo. Ele expôs, ele estava dentro do coração dele. Agora, tipo assim, eu sou justo e estou aqui. E eles lá, que não são justos, parece que prospera. Olha você ver, ele expondo os argumentos. E aí, o que Deus responde para ele? Deus mostra para ele o fim deles.
Aí mostra para ele. Ele apresentou os argumentos, o que ele pensava. E Deus foi lá e mostrou ponto a ponto para ele como que ele estava errado. Que ele estava pensando, que ele estava vendo a prosperidade, mas aquilo lá era passageiro. Aleluia. Agora ele não, ele estava de contínuo na presença do Senhor, que a Bíblia fala, e que ainda a eternidade dele estaria garantida, porque quando ele morresse, ele ainda ia ser recebido em glória. Está vendo? Que Deus mostrou para ele. Aleluia, Jesus. Porque ele estava alimentando aquele monte de coisa, mas aí ele foi para a casa do Senhor e lá Deus abriu o entendimento, ele mostrou tudo para ele. Aleluia, Jesus. Agora, se imagina, se ele quisesse continuar nessa opinião. Não, é assim mesmo. Aleluia, é desse jeito mesmo. Aleluia, e não quisesse abrir mão disso. Aleluia, Jesus. Não, porque eu quero, não. Porque se o Senhor prosperou esse, eu tenho que me prosperar. Eu não abro mão disso. Por quê? Porque é o que ele queria, o que ele tinha necessidade. Aleluia, Jesus. Não, eu não abro mão. Aleluia, o Senhor tem que fazer. Que se o Senhor fez para esse, tem que fazer para mim. O que ia acontecer? Ele acabou. Ele ia ser enganado, porque Deus não ia fazer nada para ele só porque ele estava colocando Deus contra a parede. Aleluia, Jesus. E aí, com certeza, cadê? O Asaf era um dos 3 principais, aleluia, levitas na casa do Senhor. Eram 3 levitas principais que ficavam por conta, aleluia, do louvor, aleluia, da casa de Deus. Aleluia, Jesus. Que profetizavam, aleluia, através do louvor que compunha. Aleluia, ele era um levita, aleluia, gersonita, né, de Gerson. Aleluia, Jesus. Tinha mais, tinha o Gedudum, aleluia, tinha o Emã. Aleluia, Jesus. Ele era um dos 3 principais. Então, o templo, a obra de Deus dependia de Asaf. Agora imagina se ele se deixasse ser enganado por isso, por esse sentimento. Acabou. Aleluia, menos um. Aleluia. Deus podia levantar outro? Podia. Mas e o ministério dele? Aleluia, Jesus, né? Aleluia, irmã Valéria. Isso aí que você falou sobre acabar o ministério, né? Se ele tivesse deixado ser enganado, né, pelo seu sentimento, eu lembrei do profeta, né, que profetizou contra o altar de Jeroboão. Né, que ele deixou de ouvir a palavra de Deus, cumprir a ordenança, né, porque Deus já tinha dado a ordenança, para ouvir o profeta velho, entendeu? Que era engano puro. Sim. Aí o engano estava no velho, enganou o profeta que era de Deus. Exato. E por acaso daquele engano, o profeta que era de Deus pereceu por causa da desobediência. Exato. Ele olhou a aparência e as palavras, né, que a pessoa estava falando. Eu também sou profeta como tu, vem e tudo. E ele se levou por isso, né? Irmãos, é muito fácil para a gente ser enganado. Eu estava até meditando na minha casa que hoje em dia, claro que tem se multiplicado muito engano nas igrejas, as pessoas têm saído da doutrina. Mas ainda tem muita gente que anda na doutrina do Senhor, ainda tem muitas igrejas que preservam a palavra. Mas o que mais você está vendo é muito crente, você encontra com crente na rua, eles, né, estão na doutrina, parece estar na verdade, mas é como se fosse vazio, oco por dentro, sabe? Aleluia, Jesus. Tem uma aparência de cristão, mas a essência já saiu deles. Aleluia. E aí você pensa assim, eles não foram enganados? Foram. Embora eles pareçam estar pregando a mesma palavra. Aleluia. Embora eles estão andando na mesma doutrina, parece, mas foram enganados em outras áreas. Aleluia, Jesus. O Satanás conseguiu entrar e tirar coisas deles, e esse que manteve a capa. Só a capinha. Aleluia, porque nas outras coisas já perderam a essência, já faz tudo aquilo que Deus não está mandando. Aleluia, aleluia, tudo gira em torno do desejo do coração dele. A igreja é tudo de acordo com a vontade deles. Aleluia, Jesus, para segurar a pessoa na igreja, para agradar um, para agradar o outro. Aleluia, Jesus, é tudo na vontade deles, não tem mais comando do Espírito Santo, nem nada. É uma coisa vazia. Aleluia, Jesus, ora, mas o espírito do engano entrou. Às vezes não entrou no lado da doutrina, certas coisas, porque aquilo lá eles acreditaram mesmo, se convenceram mesmo e não abriram mão.
Mas e nas outras áreas? O Satanás ficou olhando. Então, onde que eu entro aqui? Aleluia, porque eles preservam a verdade e eles não abrem mão dela. Então, eu tenho que entrar em alguma parte. Aí o diabo começa a procurar outras fraquezas. Uma vangloriazinha, uma soberba, aleluia, uma opinião própria, um orgulho. Aleluia, Jesus, falta de firmeza, de convicção, aparência. Aleluia, Jesus, a aparência que eu falo não é de vestir, esse trem, não. Aleluia, a forma como a pessoa se apresenta. Aleluia, quer que as pessoas vejam. Aleluia, então, vai entrando nessas coisas. Aleluia, Jesus. E aí, às vezes, ou até em coisas materiais, a pessoa toma decisão que não era para ser tomada. Aleluia, Jesus. E ali aquilo destrói. Nós vimos até, né, o Georão que casou com a Thalia. Olha que quase destruiu, aleluia, a semente do Messias. Aleluia, Jesus. E aquele homem, né, ele foi totalmente influenciado por aquela mulher. Uma decisão que ele tomou, aleluia, Jesus, e, né, acabou com ele. Aleluia, Jesus. Decisões, às vezes até, irmãos, a pessoa pensa assim, eu vou me mudar de cidade, não busca a direção de Deus. Lá, às vezes, ele estava num lugar que Deus queria, na congregação que Deus queria, aí ele vai lá, não tem da mesma igreja, ou não é, sabe, não é o que Deus queria, aí ele vai ter que arrumar uma igreja para ele. Chega lá, aquilo lá, aquela palavra entra na mente dele, ele muda a concepção dele, às vezes o serviço que ele arruma, chegou naquele serviço, ele cria uma amizade, aleluia, Jesus, a pessoa começa a influenciar ele acha que não, aleluia, mas é influenciado. Então, é muita coisa, aleluia, que o espírito do engano pode nos enganar, muita coisa. A gente pensa que é só na parte doutrinária, e não é, ele pode tirar a nossa essência também. Aleluia, ia falar, Pedro? Eu fiquei com uma dúvida, né? Um exemplo assim. Vamos supor que tem uma pessoa que ela tem um sentimento no coração. Aquele sentimento é errado, só que ele não manifesta. Tipo assim, ele é muito difícil de manifestar. Um exemplo que eu pensei assim na minha cabeça, né? Aí o espírito do engano vem e engana a pessoa com aquele sentimento. Que a pessoa tem um sentimento que ela não foi liberta. Isso. Sim. Isso, ela tem aquele... Só que não é um sentimento que aparece tanto. Sim, é um sentimento que vem fica às lá. vezes. Isso. Aí a pessoa é enganada. Como Sim. que a pessoa vai saber que ela está enganada, sendo que aquele sentimento não aparece tanto? Ô Pedro, é igual nós falamos, quando você está na humildade e está buscando com sinceridade, Deus não deixa a gente enganado. A Bíblia fala que quem confia no Senhor não é enganado. Aleluia, a palavra do Senhor, ela não mente. Não mente. Quem confia no Senhor não é enganado. Aleluia, Jesus. Talvez por algum momento você, né, pode não perceber, mas em algum momento Deus vai te mostrar. Principalmente quando você estiver humilhando mesmo, em quebrantamento, em busca mesmo, esse sentimento vai se manifestar. A palavra de Deus vai vir, aleluia, ou seja, um ensinamento, ou uma pregação, ou o próprio Deus vai te ajudar a se identificar. Mas que sentimento é esse que eu estou sentindo? Aleluia, por que eu estou sentindo isso? Aleluia, Jesus, e vai te ajudar a identificar. Aleluia, porque Deus não deixa a gente enganado. Aleluia, se a gente estiver na humildade. Aleluia, Jesus, se você estiver na humildade, Ele não deixa você ser enganado. Talvez, assim, essas libertações... Claro, gente, a gente tem um progresso. Aleluia, Deus não pega tudo e joga em cima de você e fala assim, olha, isso aqui, ó, um rolo de papel higiênico, tudo você tem que mudar. Aleluia, embora é muita coisa mesmo, mas você vê que Deus vai fazendo as coisas pra gente de mansinho. Aleluia, Jesus, você vai ver. Ele te deu uma coisa, você, né, conseguiu melhorar, agora Ele pode te cobrar mais alguma coisa, te mostrar mais alguma coisa, se você continuar, né? Aleluia, Ele pode te mostrar uma coisa. Aí você cresceu, você passou um nível ali, Ele pode te mostrar mais. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas Deus me mostrou algo tão terrível. Talvez Ele te mostrou algo tão terrível por causa da posição que você chegou. Aleluia, Jesus, que você nunca pensou, mas você está evoluindo, então Ele vai te mostrar algo mais que você nunca viu. Aleluia, Jesus. Agora, tem coisas que elas são primordiais. Aleluia, tem coisas que não vai ser assim, vai chegar depois de 20 anos, Deus vai me mostrar e tudo, porque tem coisas que são bases. Aleluia, Jesus. E se ela não for, por exemplo, a soberba, eu não sabia que eu tinha soberba. Então eu vou evoluindo, e depois, lá na frente, Deus vai me mostrar que eu tinha soberba. Não, você não vai nem evoluir. Você não vai passar nem da primeira etapa. Você vai ficar só naquilo. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque isso aí tem que ser tirado, é base.
Aleluia, é base para o inimigo. Aleluia, Jesus. Então, você tem que ser tirado. Eu falo outras coisas. Aleluia, às vezes a gente é meio afoguetadozinho. Aleluia, Jesus. A gente tem alguma questãozinha. Aleluia, que não influi em Deus nos usar. Aleluia, que não influi na nossa intimidade com Deus. Mas atrapalha algumas coisinhas. Aleluia, Jesus. Aí, você vai evoluindo, aí vai ter um momento que você está na condição já certinho. O Senhor falou... Vamos tirar isso aí, minha serva. Aleluia. É assim que Deus trabalha. Agora, tem coisas não, que são básicas. Mas quem confia no Senhor jamais é confundido, a Bíblia fala. Aleluia. Então, se a gente estiver na humildade, o Senhor sempre vai nos mostrar. Principalmente se alguma coisa que trava nosso ministério, que trava a nossa vida com Deus. E fala, aleluia, Jesus. Eu só lembrei de um versículo, quando você falou da questão da pessoa, exemplo, pode arrumar um emprego, né? Se enganado, eu lembrei, foi do Provérbios 14, versículo 12. Pode ler. Não sei se está certo. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tá vendo? Há caminho que aos olhos do homem parece direito. Aí a gente pensa assim, o caminho é a pessoa simplesmente está servindo o mundo, né? Mas esse caminho pode ser muita coisa. Muita coisa que a pessoa pegou, trilhou na vida dele. Aleluia, Jesus, seja na área material, seja na área profissional. Irmão, você sabe que tem pessoas que eles escolhem profissões, formam em profissões, que aquela profissão vai ser o desastre da vida dele? Profissão. Aleluia, Jesus, que a pessoa escolhe que ela não condiz, sabe? Não, algumas até pode ser que aparentemente não vai contradizer a palavra nem nada. Aleluia, já tem outras que claramente, se a pessoa entrar nela, ela vai ter que sair da doutrina. Ou se ela não sair, ela vai ter que fazer coisas para os outros fora, entendeu? Daquilo que Deus quer. Aleluia, Jesus. Outras profissões... às vezes por causa até de uma avareza que a pessoa tem no coração, ela vai trabalhar dia e noite. Aleluia, por exemplo, essas pessoas da área da saúde, por exemplo, dependendo, tem certas pessoas que eles não têm disciplina. Aleluia, Jesus. Então, o que a pessoa vai pegar um plantão atrás do outro e não vai mais na igreja. Aleluia, Jesus. Principalmente se o diabo for lá, assim, para eu conseguir convencer essa pessoa, eu tenho que apertar as coisas para ele. Aí o demônio vai lá e aperta as coisas, trava a vida financeira dele, aí o que ele tem que fazer? Trabalhar mais. Aleluia, trabalhar mais, porque ele precisa agora do dinheiro. Aí ele abre mão do reino de Deus e de todas as coisas. Então, é muita coisa, irmãos, é muita coisinha. Aleluia, Jesus. Mas o bom é que se a gente ficar na simplicidade, igual o irmão falou, aleluia, na dependência do Senhor o tempo inteiro, aleluia, Jesus. Mesmo que por algum momento pareça que a gente está confundindo, o Espírito Santo, ele não deixa a gente confundir. Ele é nosso tutor, irmãos. Aleluia, se tem alguém, irmãos, que está aqui para nos proteger, aleluia, que foi deixado, aleluia, nessa terra para ser nosso tutor, aleluia, nosso professor, aleluia, nosso consolador, aleluia, nosso tudo, esse alguém é o Espírito Santo. Ele zela muito por nós. Ele zela muito. Por isso que a gente tem que estar no Espírito, não dar lugar à carne. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele zela por nós. Ele não deixa, ele protege a gente. Ele fala, às vezes você está prestes a tomar uma decisão, o inimigo está quase convencendo a sua cabeça por causa de alguma coisa que entrou, e o inimigo tentando te convencer, de repente o Espírito Santo fala assim, minha filha... Aleluia, isso não é de mim, aleluia, isso é maligno, aleluia, convence a gente. Eu lembro de muitas experiências de eu estar na minha casa e às vezes, irmãos, o inimigo ia armar alguma coisa, ou às vezes eu estava sentindo alguma coisa e tudo, e naquele negócio, e do nada, eu deitada na minha cama assim, vinha uma vontade de orar, como se eu, tipo assim, vai orar agora. Aleluia, Jesus, aquele sentimento, aí eu corria, dobrava o joelho, fazia uma oração e falava com Deus. Irmãos, na hora que eu levantava da oração, acabou aquilo. Aleluia, e eu ficava tão grata que eu falei, nossa, o Espírito Santo me socorreu a tempo. Aleluia, senão o inimigo ia me enganar nesse sentimento, nesse pensamento que eu estava. Aleluia, Jesus. A irmã vai falar? Não, João, aquela questão que você falou que é muito interessante, porque as pessoas parecem, né, igual tá na doutrina, tudo mais, né, mas perdeu a essência, né, igual a igreja de Éfeso. Jesus falou que elas continuavam fazendo a mesma até coisa, mais, né? até mais,
mas perdeu o primeiro amor, perdeu a essência, e eles não percebiam que estava assim o primeiro amor. Não, e está acontecendo isso muito, irmãos. Aleluia, no meio pentecostal, daqueles que guardam a doutrina, está acontecendo muito. O que mais você vai encontrar é crente só a casca. Só a casca. Aleluia, porque a essência já se perdeu. Aleluia, amém? Alguém vai falar mais alguma coisa? Aleluia, Jesus. Pode falar. Eu tenho que testemunhar, né? Claro. Igual eu lembro, né, que uma vez eu era meio receosa dessa questão de chegar diante de Deus para falar as coisas, né? Que é trem todo, né? E aí você me deu um conselho um dia, que era para eu poder chegar diante de Deus e falar as coisas, tal, sabe? Aí no primeiro dia eu lembro que eu cheguei tão recebiada diante de Deus. Ai, eu comecei a gaguejar. Eu falei, Deus, calma aí que vai sair, Jesus. E gaguejando, e a garganta travando. Deus, espera que vai sair, Jesus, espera. Mesmo tem travando. Aí eu fui falando com Deus, fui falando, sabe? E depois que eu comecei a falar, Deus começou a me mostrar as coisas que eu precisava mudar, que eu precisava me libertar, entendeu? Aí, beleza. Só que aí eu tinha uma dificuldade muito grande, sei que você falou, do diabo enganar a gente, né? Porque nem toda a vontade da gente pode, às vezes, ser a vontade de Deus, mas não para aquele momento. Aquele momento, Deus quer outra coisa, né? E eu lembro que eu tinha... Eu lembro, né? Tem que lembrar, porque ainda, né? Deus está trabalhando na obra, né? Amém. Aí eu lembro, tipo assim, que eu tinha uma coisa muito forte com a vida sentimental. Era um sentimento muito forte, entendeu? Aí, quando Jesus me falava alguma coisa espiritual, eu fazia até careta, entendeu? Senhor Deus, o Senhor também. Pelo amor de Deus, ao invés de falar o que eu quero ouvir, você quer falar logo que eu não estou querendo ouvir, Deus. Aí eu ficava nervoso, com o meu olho até fechava. Assim, pelo amor de Deus, Deus também não está cooperando, não, entendeu? Não está cooperando. Só quando eu falei assim, meu Deus, esse sentimento vai me levar para o inferno, Jesus. Se eu continuar desse jeito, eu não posso continuar assim. Ó, você vê. Aí, quando foi... por isso que Deus trabalha de uma forma tremenda, né? Que a gente não sabe, né? Mas Deus trabalha. Aí quando foi no passado, eu comecei a orar a Deus para Deus me libertar desse sentimento, sabe? Falei assim, meu Deus, é uma coisa muito forte que me domina, entendeu? Eu sei que o espiritual, ele é importante, mas para mim, queria que o Senhor realizasse essa área primeiro para depois no espiritual. Só que aí às vezes a gente inverte, quer inverter o que Deus tem. Só que acontece que o que Deus tem é aquilo. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar, tipo assim... fazendo... é o melhor para nós, que às vezes melhor, a gente tá naquele negócio que a gente não entende. Exatamente, é o necessário. Falei assim, Deus, eu vou ficar com essa queda de braço com o Senhor até quando? Se eu puxo para lá, eu puxo para cá. Se eu puxo para lá, eu puxo para cá. Eu vou perder. O Senhor sempre vai vencer. Aí isso que você falou. Aí eu comecei a humilhar. Senhor, tem misericórdia, Deus. Olha que sentimento que entrou, Jesus. O diabo também está enganando, Senhor. Aí eu fui orando e oro para a glória de Deus. Aí eu não vou falar que eu estou 100%, mas já estou 90%. Olha, que era 100, né? Agora só falta 10. Então, hoje, entendeu? Eu aprendi a valorizar aquilo que Deus queria que eu valorizasse, que era o espiritual, porque, olha pra você ver, e Deus fez uma obra tão tremenda, porque Deus ia precisar da gente agora, para esse momento, entendeu? Então, às vezes, entendeu? A gente não entende o trabalhar de Deus. Aí eu falei assim, Senhor, me perdoa pela vez que eu fazia careta pro Senhor, meu Deus, que o Senhor falava e eu fazia um bico que eu não aceitava. Deus, Senhor, me perdoa, porque eu estava errada, certo estava o Senhor. Então, assim, é muito gratificante, igual você falou, que às vezes Deus vai mostrar uma fraqueza nossa, entendeu? E na minha mente estava tudo certo. Eu quero isso, Deus tem que realizar assim. E se Deus realizar assim, eu vou ver que eu sou abençoada por Deus, mas não. Igual o pastor sempre falou, a maior bênção que a gente pode ter é a presença de Deus. As outras coisas é sobremesa. Só que quando a gente está com aquele sentimento que a gente quer, é só Deus para quebrar, porque não é fácil. Então, assim, eu comecei a humilhar, e Deus foi quebrando, e hoje Deus está trabalhando, entendeu? Então, por isso que é importante a gente ver que aquele sentimento que está no coração da gente está levando a gente para o inferno. Então, a gente tem que socorrer, tem que buscar diante de Deus enquanto é tempo, igual Jesus falou.
buscai-me enquanto podeis me achar. Porque vai chegar uma hora que você não vai poder mais buscar a sua libertação. Como é que você vai fazer? É verdade. Né? Porque a hora é agora. Às vezes a gente vai adiando. Então, assim, até quando a gente vai, tipo assim, fazer uma quebra de braço com Deus? É verdade. Deus puxa para lá, você puxa para cá. Deus puxa para lá, você puxa para cá. Gente, com certeza a gente perde. Não tem como, entendeu? A gente ir fora do projeto de Deus. O que Deus determinou, determinado está. E se ele deixar, aí é pior, né? É pior. Aí, se ele deixar, é pior. É claro que tem outras coisas, né? Que Deus está melhorando, entendeu? Mas esse daí era o meu gigante pior. E Deus, para a glória de Deus, Jesus está derrubando esse gigante. Agora está petititico, entendeu? Então, virou assim, anão. Agora o gigante virou só anão. meter o pé nele e acabou, entendeu? Agora só um chute e vai embora, entendeu? Então, assim, isso que você falou é muito importante. É muito importante porque... E a gente pensa que não, que o diabo não está enganando a gente, não. Que a gente está com completa razão. Na verdade, é Deus que está errado, que Deus que está atrasando, é Deus que não sei o que tem. E, na verdade, errado estamos nós, certo está Deus, né? É verdade. E até uma coisa importante, porque ela tinha dificuldade de fazer a oração. Você sabe que o inimigo, aleluia, e o Espírito engano, ele combate muito nesse ponto também, das nossas orações particulares com Deus. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque ele sabe que essa conversa, essa liberdade que você tem para falar com Deus, o que você sente, o que você pensa, essa exposição, ela é muito frutífera, muito. Te livra mesmo. Aleluia. Ela faz. Porque na hora que, por exemplo, se a Eva tivesse esperado Deus chegar, aleluia, até o marido dela para conversar com ele e tudo, mas ela acabou convencendo ele também, né? Aleluia, mas se ela tivesse, vamos esperar, né? Que na virada da tarde Deus vai passar no jardim, a gente pergunta para ele, aleluia, o que a serpente falou para nós, e a gente pergunta para ele o que ele acha disso. Vamos contar para ele o que aconteceu. Não esperaram. Aleluia, não esperaram. Aleluia, Jesus. E quando você fala com Deus, aí ele te fala. Aleluia, igual o Asaf. Aleluia, Jesus falou. Aleluia, Jesus. E aí livra você. Aí o inimigo, muitas vezes, ele tenta impedir essa oração secreta, vamos dizer assim, né? Que eles falam. Aleluia, a oração do secreto, né? Essa oração particular, de conseguir falar com Deus, humilhar diante dele, falar, Senhor, eu tenho uma dificuldade aqui, eu tenho uma dificuldade ali. Aleluia, Senhor, eu tenho uma coisa, quando eu quero uma coisa, eu quero mesmo. Aleluia, Jesus, eu tenho essa dificuldade. Aí o inimigo não quer, às vezes até tira a importância dela. Mas para que eu vou ficar falando essas coisas com Deus? Ai, coisa mais boba. Aleluia, Jesus, o inimigo faz isso. Aleluia, ou às vezes até te constrange, para você não ter vergonha de falar isso com Deus. Da mesma forma que às vezes você tem vergonha com os homens, você começa a ter vergonha com Deus. Sendo que Deus vê tudo, Deus conhece seu pensamento, Deus conhece seu coração. Aleluia. E Ele é o nosso melhor amigo. Aleluia. Sabe por quê? Quando você falar com Ele, você acha que Ele vai te cacetar, ou vai te marretar, ou vai te julgar e te condenar? Não. Você está expondo para Ele a sua dificuldade. Então, Ele vai receber isso com o maior prazer. Ele não vai te ver. O ser humano, se você falar certas coisas para ele, ele vai te ver assim, nossa, que isso, hein, o irmão? Aleluia, Jesus, mas Deus não. Ele não vai te ver assim, não. Aleluia, mas Satanás tenta tirar isso de nós, para a gente não conseguir derramar essa oração secreta diante de Deus. Aleluia, expor para Deus. Por quê? Porque ele sabe que essa oração, ela tem efeito. Ela nos livra do engano. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Amém? Vamos receber... Aleluia, o diácono Denilson, que vai estar orando e dando os avisos. Irmã Valéria.